Olá, queridos, graça e paz. Olha nós aqui de novo, mais uma vez o Senhor nos presenteando com esse momento maravilhoso que tem sido Vem para o Cenáculo. Eu tenho certeza que no dia de hoje, nessa nossa reunião, nessa live, o Senhor vai falar contigo, comigo, com nós, grandemente. Eu tenho certeza que seremos tremendamente abençoados. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, por sua fidelidade em estarmos juntos todos os dias ao meio-dia no Vem para o Cenáculo. Que o Senhor continue te abençoando. Quero começar esse momento aqui pedindo ao Senhor que continue te abençoando, que o Senhor continue firmando os seus passos, que o Senhor continue superabundando a sua vida, da presença dEle, da vida dEle, em nome de Jesus. Fico muito feliz em mais uma vez poder entrar na sua casa, estar com você nesse momento e fazer parte do seu dia. Que o Senhor possa, de fato, nos conduzir para vivermos neste dia, um dia onde a palavra dele, isso que nós iremos compartilhar, faça total sentido na minha vida, na sua vida, na nossa família, na nossa casa, na vida de pessoas que nós amamos, até mesmo na vida de pessoas que nós nem conhecemos. Mas aproveite agora que estamos juntos. Já copia o link dessa nossa live, desse Vem para o Cenáculo, compartilhe no grupo da família, compartilhe com amigos, compartilhe, para que possamos nós juntos levarmos a palavra do Senhor para mais longe, o mais longe possível, alcançar vidas que precisam serem transformadas, acolhidas por essa palavra que salva, essa palavra que transforma e essa palavra que tem firmado os nossos passos para a glória do Senhor. O texto que eu quero compartilhar com você, ele fica lá em Romanos, capítulo 3, e os versículos 23 e 24. O tema desse nosso momento hoje do Vem para o Cenáculo é: encare os fracassos com fé. Puxa vida, você pode dizer assim: poxa, pastor, mas como é que eu vou encarar um fracasso? Eu não quero nem saber de fracasso. Eu não quero saber de fracasso de jeito nenhum. Como é que eu vou encarar os meus fracassos? Vamos juntos decorrer desse tema, desse assunto, para que possamos de fato sermos apoiados e amparados pela palavra do Senhor. Glória a Deus, você pode dar um amém aí, você pode dizer: Senhor, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais um dia, e nesse dia o Senhor decidiu estar comigo. Você pode agradecer ao Senhor? Glória a Deus. Vamos lá, não esqueça, copie o link desse nosso momento Vem para o Cenáculo e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis no grupo do WhatsApp da família, de amigos, do trabalho. Compartilhe para alcançarmos o maior número de pessoas com a palavra que transforma, que é a palavra do Senhor. Vamos lá, Romanos capítulo de número 3, versículos 23 e 24, diz assim, versículo 23: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Você pode dizer assim: obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz e é poderosa para transformar a minha vida, a vida da minha casa, da minha família, para o louvor da sua glória. O pecado é uma realidade universal e ninguém está isento do pecado. Quando nós colocamos esse tema, encare os fracassos com fé. É para nós entendermos que se o Senhor falou, se a Bíblia falou, Paulo, quando escreve para os Romanos essa carta, ele diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, não tem como argumentar, dizer que não, eu não estou em pecado, não sou um pecador. Se a Bíblia, se a palavra do Senhor fala que todos pecaram, é porque eu pequei, você pecou, todos nós pecamos, mas precisamos entender que o pecado, ele nos tira, ele nos priva, nos destitui da glória de Deus. Mas o pecado é a realidade universal e ninguém está isento dele. Segundo ponto, o fracasso é uma consequência da nossa natureza caída. Essa natureza caída, ela vem por conta do pecado, por conta do erro de uma escolha errada. Então nós precisamos entender: viver uma vida onde faz total sentido ou viver uma vida onde não faz sentido. Viver uma vida onde saber que o fracasso a qual eu já vivi ou que eu estou vivendo é por conta de não crer na mudança que a palavra do Senhor pode fazer, então eu preciso mudar o meu comportamento, a minha mente. Sendo justificados, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Apesar do fracasso,
Existe uma esperança, que é a justificação pela graça. Mesmo errando, cometendo pecado, vivendo numa vida de pecado, Jesus decidiu ir à cruz para, nos justificar, nos perdoar. Não para passar a mão na nossa cabeça em relação aos nossos erros, às nossas decisões ruins, mas o Senhor decidiu, Ele decidiu, porque Ele quis assim, nos dar uma segunda chance. Essa segunda chance veio por intermédio da vida de Jesus. Então nós precisamos entender isso. O amor de Deus não falha, mesmo quando nós falhamos. Então, quando você vê que você errou, você fracassou, você pecou, não se esqueça que o amor de Deus não falha, mesmo quando nós falharmos. Se eu falhar, você falhar, o amor de Deus, ele não falha, ele permanece e permanece para sempre. Um segundo ponto, Deus já sabia dos nossos fracassos. Em Josué, capítulo 1 e versículo 2, nos ensina assim, olha só. Preparem-se, entrem para entrar na terra que estou para te dar. O interessante é quando Deus diz isso para quem? Deus disse isso a Josué. Preparem-se para entrar na terra que eu estou para te dar. O povo de Israel experimentou, uma derrota inesperada após a vitória em Jericó. As nossas vidas são assim, às vezes nós ganhamos, conquistamos algo aqui no Senhor e nós baixamos a guarda. E queremos viver uma vida onde que as lutas não fazem parte, as afrontas não fazem parte, mas eu quero dizer para você algo. Existe um inimigo, um acusador das nossas vidas, das nossas almas. Nós precisamos permanecer firmes no Senhor, firmados no Senhor, não negociar a vida com Ele, não negociar o tempo com Ele. Nós precisamos ficar firmados no Senhor. Mesmo assim, Deus não abandonou Josué e o povo. Olha só, o povo de Israel experimentou uma derrota inesperada após a vitória em Jericó. Mesmo assim, sabendo do fracasso, sabendo da falha, sabendo do pecado que já estava dentro do coração daquele povo, Deus não abandonou Josué e nem o povo. Jesus não vai te abandonar. O que eu preciso entender, o que você precisa entender, é que Jesus jamais irá nos abandonar. Deus sabia dos fracassos antes mesmo de eles acontecerem, mas sua promessa permaneceu. O Senhor decidiu nos perdoar, nos amar, independente da nossa raça, independente do credo, independente do que nós acreditamos ou não. Deus, ele decidiu me amar, te amar, nos amar, por louvor da sua glória. Fiquem firmes. Um outro ponto aqui é a aliança de Deus não depende da nossa perfeição. A aliança de Deus não depende da nossa perfeição. O amor de Deus sobre nós, ele é incondicional. Não existe, um condicionamento para Jesus nos amar. Ele decidiu nos amar e ponto. Ele decidiu nos amar como? Vou amar só de segunda, terça e quarta. Né? Não, vou amar esses aqui de terça e quinta e sábado. Não é assim. Jesus decidiu nos amar de maneira incondicional. É nos amar. Não há cláusulas, ocultas na aliança de Deus. Não existe nada obscuro, não existe nada camuflado na aliança que o Senhor fez comigo e com você. É tudo muito claro, Ele traz à luz aquilo que vai gerar esperança para Ele. Mas nós precisamos estar atentos. Sabe com o quê? Que o compromisso de Deus conosco é baseado na sua perfeição e não na nossa. Olha como é importante. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque aqui diz que o compromisso de Deus conosco é baseado pela sua perfeição, pela perfeição dele e não na nossa. Exemplos que nós podemos ver na Bíblia sobre isso é lá em Pedro. Negou Jesus. Pedro, quando ele nega Jesus. Lucas 24, 52 até 62, é quando foi restaurado, né? Nós temos que entender, e também diz isso lá em João capítulo 21, do versículo 15 ao 19. Pedro negou a Jesus, mas foi restaurado. Talvez aqui Pedro ele fracassou, ele cometeu um fracasso, ele errou de maneira muito clara e objetiva diante do Senhor. Ele negou o nome do Senhor, ele negou ter aliança com o Senhor, ele negou ter caminhado com o Senhor, ele negou o conhecimento daquele Deus. Só que tem um detalhe importante: Deus,
Mas mesmo assim, Pedro, quando acontece isso, ou quando aconteceu isso comigo ou com você, se nós permanecermos na verdade, ele vem sobre nós, ele vem ao nosso encontro, ele vai vir diante de nós, mas vai vir para quê? Para trazer a restauração e não o julgamento. Deus, sabe, ele quer fazer coisas tão maravilhosas que Davi pecou gravemente. 2 Samuel capítulo 11 fala sobre isso. Mas foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Então nós precisamos estar bem atentos com o que o Senhor está fazendo conosco, com o que Ele está fazendo, com aquilo que Ele pode fazer, com aquilo que Ele quer fazer e com aquilo que Ele já fez. Para nós então darmos o entendimento para outras pessoas, termos primeiro esse entendimento e passarmos esse entendimento para outras pessoas que talvez estão andando conosco, mas elas nem percebem a presença do Senhor. Nós precisamos orar por essas pessoas e colocá-las em uma condição onde depender de Jesus faça total sentido para elas. Amém? Um outro ponto tem assim, mas nas mãos de Deus, nenhuma derrota é definitiva. Amém? Nas mãos de Deus, nenhuma derrota é definida. O fracasso, ele até pode vir. Lá em Salmos, capítulo 37, versículo 23 e 24, que diz assim: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. O tropeço é parte da caminhada, mas Deus está sempre pronto para nos levantar. Então não pare por conta da caminhada. A caminhada está difícil, é longa, a caminhada é dura, o caminho está difícil. Não pare, porque o Senhor, Ele está pronto para nos levantar. Se você perceber que caiu, Ele está pronto para chegar diante de nós, sabe? E desembaiar ali a sua espada e colocar ali da ordem, como um cedro, e nos anjos ao nosso respeito para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Nós precisamos ter essa clareza. Deus é maravilhoso. Nós precisamos entender sobre isso. O quarto ponto diz assim: como encarar os fracassos com fé. Como encarar? Você pode, talvez você está se perguntando assim: puxa vida, o pastor falou que fracasso traz fé. Fracasso não traz fé, mas eu preciso encarar os fracassos, as dificuldades, os erros, os pecados com fé, esperando, descansando no Senhor, porque Ele vai vir ao nosso encontro. Ele vai transformar a sua vida, Ele vai transformar a nossa vida. Reconheça o fracasso sem negar a realidade. 1 João 1,9. Confesse seus pecados e falhas diante de Deus. Ele é fiel para perdoar. Um outro ponto é: confie na graça restauradora de Deus. Lamentações 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Confia na palavra do Senhor. Permaneça nela. Confesse o seu pecado. Confesse o seu erro. Permaneça firme na fé. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Permaneça firme. Não permita que o fracasso defina quem você é, mas pegue o fracasso e diz assim: olha, hoje eu errei, pequei, me arrependo, confesso diante do Senhor, não para que eu seja justificado, embora o sangue de Jesus justifica, mas clama para o Senhor por socorro, para que Ele possa firmar os seus passos e a sua vida nele. Senhor, obrigado por esse tempo tão grande, tão maravilhoso, tão lindo que passamos juntos nesse momento do Vem pro Cenáculo. Guarda a vida desses homens e mulheres que estamos juntos. Fala com eles. Traga clareza, traga calma, mansidão para os corações, Senhor. Transforma a vida. Transforma, Pai, com ânimo novo, uma vida nova em nome de Jesus. Traz, Pai Santo, o avivamento na individualidade da vida de cada pessoa, de cada homem e mulher que estamos juntos. Que a salvação alcance as suas vidas, sua casa, sua família, mudando a sorte dessas pessoas do fracasso para o refrigério em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Fique firme e não viva uma vida de escravidão no pecado, mas confesse ele diante do Senhor. Um beijo no seu coração e até a próxima em nome de Jesus. Estaremos juntos novamente logo. Todos os dias, não esqueça, ao meio-dia, o Vem pro Cenáculo. Deus te abençoe. Fiquem firmes em nome de Jesus.